Abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, e eu convido vocês a lerem, junto comigo, alguns versos do capítulo 23. Se você puder, achando, ficar de pé, eu te agradeço, porque isso vai fazer com que eu saiba o momento em que todo mundo achou, e eu vou com isso também perceber que nem estava procurando. Entende? A gente trabalha muito com essa ferramenta que é o constrangimento, para fazer todo mundo fazer o que a gente quer. Então você vê, eu peço para você abrir a Bíblia, e agora eu sei se você abriu ou não. Que bênção, né? Quem inventou o constrangimento? Que lide com ele. Se você está sem Bíblia, por favor, não se sinta mal. A gente vai projetar aqui, então você pode levantar junto com a gente também e ler o texto. É Lucas 23. E eu prometi enviar para a Carlúcia antes para ela projetar, mas eu esqueci. Essa é a verdade, Carl. Obrigado, viu, por você ser incrível. E me perdoe por eu não ser. E eu queria ler. Esqueci até qual é o versículo que eu ia ler, quanto mais de mandar para a Carlúcia. Eu queria ler a partir do versículo 38. Lucas 23, 38. Pronto, a gente vai ler do 38 até o 43. Aí eu vou ler aqui, inclusive, vou nem ler na minha Bíblia. Lucas 23, 38, está escrito assim: acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal a ninguém. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ó, que bênção. Tem no monitor aqui, eu de costa para a câmera, estragando a transmissão. Mas Jesus, em verdade, lhe respondeu: em verdade lhe digo... Calma, não sou tão rápido não. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu, olhando esse texto, me lembrei de um meme, que é o daquele cara que, se eu não me engano, era um personagem de Anos Incríveis. Eu não lembro de onde ele era, mas o meme é ele olhando para a tela e falando assim: eu sei que vocês devem estar se perguntando como é que eu vim parar aqui. E para que vocês entendam, a gente vai precisar voltar um pouco na história. Não lembro de onde é esse meme, mas eu não sei quantos já viram. Porque que rolê mais aleatório. Que rolê mais aleatório o desses personagens do texto. Tem dois malfeitores indo para a crucificação num dia de festa. Era a Páscoa em Israel. E a Páscoa lá era mais comemorada do que aqui. Era uma festa. Em Jerusalém não se falava em outra coisa. E enquanto estava todo mundo indo para a festa, aqueles caras que eram gandaeiros de primeira, que eram certamente figuras presentes em toda a festa, porque a gente se acostumou a chamar esses caras de os dois ladrões. E se tem uma coisa que tem em festa popular, é ladrão. Então esses caras estavam prontos ali para roubar uns celulares em Jerusalém. Toda Páscoa, por certo. Tem uma coisa que um ladrão curte, é uma festa popular com um monte de gente se espremendo pela rua. Então todo ano eu imagino que eles deviam estar ali. E aí nessa festa especialmente, a Bíblia diz que eles
estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Imagina a festa, os caras, amigos perguntando: ei, velho, você vai sair em que bloco na festa? Cara, pô, velho, eu vou estar pregadão no dia. Desculpa, essa piada foi horrível. Imagina esses caras que não só estavam sendo crucificados, mas estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. E aqui é que o rolê fica mais aleatório ainda. Aqui é que eles realmente teriam dificuldade de realizar o meme e tentar explicar para quem estivesse assistindo aquela cena como é que eu vim parar aqui. Mas esse é o ponto de partida do qual eu queria conversar com vocês. Essa é a primeira coisa sobre a qual eu queria falar. Porque a sério aqui, primeiro um esclarecimento, da onde pastor Diogo, né? Antes de falar o que eu queria falar, eu vou falar outra coisa. Mas como eu vou falar? Porque quero, então eu também queria falar o que eu vou falar antes do que eu queria falar. Aprendo rápido. Eu, pastor, sou fã. Imitador. Agora, mas é uma coisa que eu queria esclarecer aqui. Ninguém disse, na verdade, que esses caras são ladrões, tá? Ou a gente não pode afirmar que eles são o que a gente chama de ladrões. A Bíblia não fala hora nenhuma que eles roubaram o celular de alguém. Em outro texto, eles são chamados de fato de ladrões. Mas a gente não sabe se eles roubaram alguma coisa. E se eles roubassem, a pena para eles não seria simplesmente a cruz. Eles são chamados de ladrões de modo geral, ou de malfeitor. Lucas, que é talvez até um pouco mais culto do que os outros. Para muita gente, Lucas era advogado. Lucas com certeza era médico. Mas provavelmente, além de médico, ele era advogado, até porque na época quem estudava acabava fazendo um pouco de tudo, né? Não tinha essa especialização que a gente tem hoje. Então Lucas era advogado, e advogado é chato nos termos, né? Você vê que advogado não chama de... Acho que Lucas ficou com medo de tomar uma indenização por dano moral, o cara acusar ele de calúnia ou de injúria, porque ele chamou o cara de ladrão sem ele ter prova que o cara roubou, e falou de forma genérica, ele é malfeitor. Mas o fato é que esses caras, esses dois, o que é que eles eram? Aliás, como é que você definiria um ladrão? Alguém arrisca aí? Fred, diga aí. Ladrão. Uma definição rápida. Que pegou uma coisa que não é sua. Isso pode ser a definição de um comprador de alguma coisa também. Ele pega uma coisa que não é dele, depois ele vai lá e paga, a coisa passa a ser dele. Então, pega uma coisa que não é sua, não define um ladrão, pode definir apenas um comprador, um consumidor. Ah, mas ele pega uma coisa que não é sua e não paga. Tem muito consumidor que faz a mesma coisa. Pega, bota no cartão e vai para a oração depois. Então, não pagar não é o que faz de alguém um ladrão. Eu não sou um ladrão só porque eu não paguei no cartão desse mês. Com fé em Deus eu vou pagar. Não é isso que faz de alguém um ladrão. Ah, pega sem querer, sem que em nenhum momento ele vá pagar o preço. Pô, esses caras aqui pagaram o preço. Pagaram um preço alto. Muito ladrão paga um preço alto. A maioria até. A vida de uma pessoa que de fato vive na criminalidade costuma ser muito breve, muito curta. Ele paga com a própria vida os malfeitos dele, muito comumente. Então, que definição? Difícil definir um ladrão. Mas eu acho que tem uma definição que cabe exatamente no que o texto quer dizer que esses caras eram. Porque a gente pega inclusive as informações que a gente tem deles nos outros evangelhos. Eu posso afirmar para vocês. Sabe quem eles eram? Eles eram gente que não aceita cumprir a lei. Gente que não gosta de se submeter às regras. Gente que quer ter sem passar pelo processo necessário para ter. Gente que por algum motivo não faz o que mandaram fazer, mas mesmo assim quer ter o resultado desejável. Jesus chega a dizer em João 10 o seguinte, Jesus diz assim, ó: quem não entra pela porta, mas por outro lugar pela janela, que pula o curral, quem não entra pela porta é ladrão. A definição de Jesus de ladrão é ainda mais abrangente. Todo mundo que não entra pela porta eu considero um ladrão. Todo mundo que quer pegar atalho para chegar nos lugares, todo mundo que não quer cumprir a regra, todo mundo que não quer seguir o caminho para ter é ladrão. Isso complica porque várias razões nos levam às vezes a não querer seguir o caminho, ou a não conseguir seguir o caminho. Às vezes a gente não confia em quem estabeleceu as regras. Às vezes a gente não acha que as regras são justas e aí a gente não quer seguir elas de propósito.
Eu sou muito fã de Belchior e ele dizia isso: meu mandamento é nunca fazer o que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Não existe latino-americano consciente que não seja rebelde. Não existe brasileiro que goste de obedecer e cumprir a lei. Eu acho que, se você entendeu o que eu falei até aqui, eu posso dizer isso. Mas nós somos uma pátria de ladrões. E se você não entendeu sobre algum aspecto, também somos. Já vou logo dar uma rebordosa aqui para todo mundo. Você viu, né? Jesus ficou no meio da cruz e o da direita era ladrão, o da esquerda era ladrão também. Então pare com o seu fanatismo político. Ladrão é quem de fato quer ter, mas não quer seguir a regra para ter. Não quer trilhar o processo para ter. E aí empenou, pelo menos para o meu lado. Porque eu também quero ter um corpo escultural. Mas não estou afim de seguir a regra para ter um corpo escultural. Comigo é assim, ou é pé na jaca, ou então é jejum intermitente. Essa semana é jejum, na próxima não. Jejum intermitente, essa semana é jejum, na próxima... Minha rotina alimentar é assim, né? De manhã, um queijinho cottage, meio-dia, uma proteína e 2 legumes. De tarde, 3 castanhas. De noite, 4 fatias de pizzas e 2 hambúrgueres com chocolate. Porque eu não quero ter uma vida regular. Eu quero fazer uma dieta drástica e depois pé na jaca. Dieta drástica, pé na jaca. Porque eu não quero trilhar o caminho para o prazer, como me mandaram. E também não quero trilhar o caminho para a disciplina, como me mandaram. Eu quero tudo rápido. A gente vive numa época, sobretudo, em que a gente não tem paciência nem tempo para cumprir os processos. Aí a gente dá uma de ladrão, a gente não vai pela porta, quer sempre pular a janela, quer sempre um atalho. Porque a gente também não acredita mais nas regras, né? A gente acha que todo mundo que botou as regras está de algum modo querendo tirar alguma coisa da gente, tirar algum proveito da gente, tirar algum tempo da gente, tirar algum dinheiro da gente. A gente não confia nas autoridades, por isso se a gente puder não pagar imposto, a gente não paga mesmo, vira ladrão do fisco. A gente não confia na política, por isso se a gente puder tirar algum proveito da coisa pública, a gente tira. Seja porque a gente não confia mais nas regras e não as quer seguir, seja porque a gente não consegue, mesmo confiando, porque a nossa natureza de fato foi condicionada a buscar o que parece mais fácil. Então, hashtag somos todos ladrões. Mais ou menos. Em algum momento, vários de nós passamos por isso. Eu, pelo menos, me identifico com isso. E aí, se a gente for sincero, portanto, nesse ano especialmente, nesse momento especialmente, de Páscoa, em que esses caras que não eram cumpridores de regras, que não eram gente que gosta de regra, esses caras deviam estar felizes da vida. Porque ali era a hora de não cumprir regra mesmo, né? Festa é momento que você se solta, que você se liberta, que você extravasa. Mas naquela festa em que estava todo mundo curtindo, eles estavam presos. Eles estavam metidos numa situação da qual eles não podiam sair. Eles estavam, primeiro, caminhando por toda a Via Crucis ao lado de Jesus. Eles vieram por todo o caminho com Jesus. Aqui o texto dá mais atenção a Jesus por razões óbvias. Mas eles também estavam ali. Na hora em que Simão Cirineu veio ajudar Jesus a pegar a cruz, eles estavam ali do lado com a cruz deles e eles não deixaram a deles cair. Enquanto Jesus estava lá tomando rebordosa e chicotada, eles estavam ali quietinhos, se escapando e provavelmente dizendo, bate nele, para não apanhar. Porque isso aí é dica clássica, né? Você está na roda, está todo mundo te escaldando, você escolhe o mais fraquinho para escaldar ele, para ver se desvia o foco, né? Então imagina eles no caminho, e Jesus falava, por que me bates? E alguém dava mais uma bordosa nele, ele, que absurdo, fica perguntando por que bate, é para bater mesmo. Eu não estou inventando não, o texto diz que eles, enquanto os soldados batiam e humilhavam Jesus, eles faziam coro aos soldados. Eu não julgo, porque eu já passei por isso. Eu já fiz bullying para não sofrer bullying. Eu já bati com medo de ser o próximo a apanhar. Eu já pensei, eu vou ajudar a humilhar, porque senão vão acabar me humilhando. Isso é clássica mentalidade de ladrão, gente. Isso é clássica mentalidade de quem por fraqueza não consegue cumprir as regras. Esses dois estavam nessa condição. Eles não eram necessariamente pessoas más.
Eles não eram pessoas más, eles eram malfeitores. Eles faziam coisas más, mas o coração deles não era necessariamente mau. Eles podiam até ser bons, mas na prática faziam o que era mal. Eu me identifico com esses caras. Eu sou assim também, eu sou gente boa, eu juro. Mas de vez em quando vai estar todo mundo aprontando e não sou eu que vou querer fazer o que é certo. E de vez em quando, pensando que todo mundo se dá bem fazendo o errado, eu vou acabar indo por o mesmo caminho. De vez em quando eu vou entrar na onda do povo, velho. Todo mundo faz, não sou eu que não vou fazer. Eles estavam ali humilhando Jesus, reclamando de Jesus. Por quê? Porque eles pensavam mal de Jesus? Não. Porque de repente estava todo mundo fazendo o mesmo. Aí eles faziam também. E aí esses caras, de repente, chegam ao auge daquele suplício que era a cruz. Enquanto batiam nas mãos de Jesus para que elas ficassem presas com um prego ali na cruz, faziam o mesmo com eles. Enquanto colocavam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles não tiveram coroa, mas eles eram também colocados naquela cruz. Eles foram também fixados ali, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus. O que pegou para um, pegou para o outro. E ali agora, na cruz, pregado, agora na cruz lá em cima, não tinha ninguém do lado, ali eles estavam de fato sozinhos. Ali é aquele momento em que só tinha eles. Porque agora, levados na cruz, sob a atenção geral, nem dava para ouvir direito o que o povo lá embaixo estava falando. Agora era a hora de se ouvir, de olhar para si. E de se fazer essa pergunta: como é que eu vim parar aqui? E eu já me fiz essa pergunta em algumas vezes. Com 10 prazos para cumprir, sem ter condição de cumprir mais do que 3. Amaldiçoando o ontem em que eu disse amanhã eu faço. Analisando a quantidade de tarefas que me pregavam em uma situação. Amaldiçoando o eu que me colocou naquela situação em que o eu de agora está. Eu olhava para mim mesmo e dizia: como é que eu vim parar aqui? Eu sei que de vez em quando a gente se pega: como é que meu casamento veio parar onde está? Como é que minha carreira chegou onde eu estava? Eu era aquele menino promissor na escola. Como é que eu, nesse aspecto da vida, como é que eu me tornei tão solitário? Como é que eu me preguei nessa situação? Como é que eu me deixei ser pregado nessa situação? Como é que eu vim parar onde eu estou, qualquer que seja o lugar em que eu estou? Como é que eu vim chegar aqui? É aquela hora, e essa hora chega para todo mundo, em que você faz um saldo da sua vida, faz um balanço da sua vida, e certamente, inevitavelmente, invariavelmente, percebe alguma coisa que não está do jeito que deveria. É aquela hora que você olha uma foto e diz: meu Deus, eu nunca tive barriga, do nada. Meu Deus, eu nunca tive meu nome sujo, e do nada. Meu Deus, eu nunca passei tanto tempo sozinho, do nada. Eu que tinha certeza que a essa altura já seria pai de família. Hoje eu estou aqui escolhendo o tipo de uíscas que eu vou comprar para o meu gato. Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Do nada isso me aconteceu, vamos ser sinceros? Não foi do nada. Não foi do nada. Não foi do nada. Soa bem dizer que eu não sei como é que eu vim parar aqui. Mas se eu fizer um esforcinho, eu descubro rápido. Se eu juntar passo a passo, eu percebo que não cumprir regras durante um tempo vai acumulando uma conta, que uma hora eu posso até ter que pagar. Eu até escapei das regras, vou escapar da punição, e isso funciona durante algum tempo, mas não sobre todo o tempo. Não funciona para sempre. Uma hora a conta chega. A gente, na primeira escapada, comemora quando não é pego. Na segunda, começa a perder o medo de ser pego. Na terceira, já nem lembra que existe o risco de ser pego. Na quarta, tem certeza de que não será pego. E a partir da quinta, já começa a ter orgulho de nunca ser pego. A partir da sexta, a gente começa a dar curso de como não ser pego. A gente começa a... Você está vendo aí? Está vacilando ali, ó. Desse jeito aí, uma hora a casa dele vai cair. Bicho, quando você faz, você tem que fazer direito.
a gente começa a ficar orgulhoso, né, de nunca ter sido pego. E a gente começa a, inclusive, eu estou falando aqui para crente. Se você veio numa igreja quarta-feira de noite, você é crente, pode até ainda não saber, mas é. Não tem erro aqui não, viu? Ah, eu vim convidado, só vim porque meu chefe me chamou. Você que pensa. Quarta-feira de noite, isso aí é batata. Você é crente. Então, para falar para crente, posso chamar sua atenção para o seguinte. Quando você começa a acumular uma conta, a escapar e a comemorar, é muito comum você achar até que foi Deus. É muito comum você até acreditar: Deus me livra de tudo quanto é enrascada, Deus me preserva, eu não tenho nem medo. Eu sei que quem anda errado normalmente, mas eu estava bêbado ontem dirigindo e orei, o Senhor me livrou da blitz. Eu estou aprontando há algum tempo porque eu não estou conseguindo mesmo. Eu sei que está errado, uma hora eu vou parar, mas assim, graças a Deus, Deus sempre, na hora que minha mulher vai pegar o celular, Deus faz o celular travar. Esse ano, mas como eu orei: Senhor, cega os auditores da malha fina. Oh Deus. E está aí uma vida de ladroagem, sem nunca ter ido parar numa cruz. Talvez até comemorando. Eu tenho um amigo que me contou uma vez um testemunho, né, de fé. Estava todo mundo contando testemunho assim numa festa. Dica aí, viu, gente? Ande com gente que conta testemunho. Hoje eu tive meu dia ganho. Estava um dia difícil, um monte de coisa. Porque um amigo chegou no meu escritório e disse: estou indo aí. Eu falo: pô, velho, eu até quero te ajudar, mas estou sem tempo. Aí ele chegou, eu falei: velho, eu sei que eu quero te ajudar, mas estou sem tempo. Esquece, eu não vim buscar sua ajuda não, eu vim lhe contar um testemunho. Me contou um testemunho, meu amigo, que eu já contei para minha esposa, que já minha filha já ouviu dentro da barriga. Ganhei o dia, só de pensar vontade de chorar. Coisas que edificam a fé. Mas enfim, voltei. Tava a gente contando um testemunho. Um contou: o Senhor me livrou, aquela doença, orei, aquela luta, passei. Aí vem ele: rapaz, coisa foi o que o Senhor fez comigo. Estava no Rio de Janeiro, querendo voltar para Salvador, sem um centavo no bolso. Me meti num negócio, deu tudo errado. Fiz o que o pastor disse para eu não fazer e acabou estragando o negócio lá. Fiquei sem um centavo e tinha que voltar para Salvador. Fui orando. Cheguei no ônibus, entreguei o bilhete da passagem de ida. O cobrador olhou, botou no bolso e disse: venha. Entrei, glória a Deus, o Senhor cegou os olhos dele. Caso real. Quer que eu lhe choque agora? E às vezes é Deus mesmo. Às vezes Deus livra mesmo o mais ordinário dos ladrões. Você pensou que Deus lhe livrava porque você era santa? Não, Deus só me livra porque eu sou santo. Não, às vezes o Senhor livra mesmo, mesmo que não merece. Às vezes o Senhor livra. Por que Ele faz, eu não entendo. Mas eu realmente rogo para que você que escapou do laço do passarinheiro, a armadura do mal, não acabe se enforcando com o laço da misericórdia de Deus. Não ache que a misericórdia de Deus é sinal de aprovação. Não é. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Mas isso não tem nada a ver com o seu caráter, nem com o meu. Deus ter misericórdia e te fazer chegar no horário não é pretexto para você continuar saindo em cima da hora. E eu estou dizendo isso para esse irmão Silas que está aqui. Eu oro isso e digo isso para mim porque, de fato, eu já orei muito: Senhor, tem misericórdia. Estou saindo de Patamares 8h30, tenho que chegar no comércio 8h20. E acredite se quiser, você pode achar que não, mas eu tenho convicção de que foi Deus que fez eu chegar. A Transalvador discorda, mas... E já aconteceu. Hoje, graças a Deus, acontece cada vez menos. O Senhor está me regenerando nesse sentido. Mas a gente brinca demais com a misericórdia de Deus. A gente comemora demais os livramentos e acha que eles são um caminho para o resto da vida. Sabe uma coisa que a gente gosta demais e não deveria gostar tanto? Milagre.
Milagre é uma intervenção de Deus para colocar as coisas no lugar. Mas por que elas saíram do lugar para começo de conversa? Essa mania de comemorar milagre, de querer milagre, de pedir milagre, de achar que ter milagre na sua vida é sinal de aprovação de Deus. Ter milagre na sua vida é, para começar, sinal de que alguma coisa deu errado no início. Deus não precisa fazer milagre onde as coisas não dão errado. Tem um homem na Bíblia que Jesus diz, depois de mim esse aí é o maior. João Batista. Sabe uma coisa que o evangelista escreveu sobre ele? Ele disse assim, João Batista foi o maior profeta que já existiu. Dos homens nascidos de mulher, depois de Jesus, nenhum foi maior do que ele. E ele nunca fez nenhum milagre. A vida de João Batista era a vida de quem vivia debaixo das regras de Deus. Ele não precisava fazer milagre porque as coisas não saíam do prumo. Deus nem tinha chance de fazer o milagre, porque do jeito que estava sendo feito, estava bom mesmo. O milagre é a quebra da ordem natural das coisas. Deus só precisa quebrar a ordem natural quando essa ordem natural não está do agrado dele. Então eu oro para que você viva uma vida sem milagres. Não porque Deus não pode realizá-los, mas porque com fé em Deus ele nem vai mais precisar. Eu oro para que eu precise de cada vez menos milagres na minha vida. Eu oro para que eu siga as regras, para que eu ande na linha, para que eu pare de ser o ladrão que eu às vezes sou, ao ponto de não precisar mais de milagres. Eu vou te falar, sim, Deus estava entre eles, Deus estava no meio daquele povo, Deus está entre nós e sim, Ele nos livra. E aqui a gente tem uma cena em que está Jesus no meio e aqueles dois o quê? Ladrões. Sim, ter Jesus no meio deles não faz com que eles deixem de ser ladrões. Eles continuam sendo ladrões, mesmo tendo Jesus entre eles. Ter Jesus entre nós não é sinal de que algum de nós presta, não, gente. Ter Jesus entre nós não é sinal de que nós somos melhores do que ninguém. Ter Jesus entre nós não nos dá o direito de julgar absolutamente ninguém, a não ser nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tinha ali dois ladrões, com Jesus no meio. Mas eles continuavam ladrões. Mas Jesus continuava no meio. E isso é que mais me alegra e constrange. É que atraso após atraso, Jesus sempre é ao meu lado para cada audiência. Atraso após atraso, Ele sempre é comigo em cada compromisso. E sim, é por isso que eu, graças a Deus, nunca perdi nenhuma, nunca cheguei atrasado na audiência, pela misericórdia. Agora, a misericórdia tem me ensinado a já sair bem cedo e chegar meia hora antes. E Ele continua comigo, mas eu continuo ladrão. Eu continuo tendo que lutar contra essa natureza que busca sempre o atalho, busca sempre o jeito fora da regra de conseguir o que quer. E que bênção que Ele continua presente. Que bênção que a misericórdia dele se renova a cada manhã, mesmo que o meu caráter não mude. Mas chega uma hora em que você se vê naquela situação, da qual já não dá para sair, já não dá para enganar, já não dá para enrolar. Sempre na vida de todo mundo tem uma cruz que te prega, que te força a parar e pensar. Deus ajude que você tome sua própria cruz, antes que alguém te coloque nela. Deus ajude que cada um de nós aqui tenha a iniciativa de ter esse momento sob controle, assim, de pensar, Senhor, está na hora de eu tomar minha cruz, ou seja, de eu fazer minha reflexão, de eu descobrir quem eu sou, de eu me posicionar. Porque se você não fizer isso, a vida vai fazer isso com você, vai posicionar você, vai espremer você e vai querer saber de fato que tipo de ladrão você é. Foi o que aconteceu com esses dois. Estavam os dois ali ao lado de Jesus, e a vida perguntando a eles, que tipo de ladrão vocês são? E é nessa hora, e a gente chega no texto que a gente leu, e eu já vou encerrar. É nessa hora que aqueles ladrões, antes de olharem para Jesus, olham para si. E aí eu tenho dois cenários completamente diversos. O primeiro, ele pensa em como ele daria tudo para ter mais um livramento, para escapar só mais dessa vez. Ele está dizendo assim, Senhor, me livra mais dessa vez, eu prometo que daqui para frente a vida vai ser diferente. Senhor, eu reconhecerei que o Senhor é o Cristo, se o Senhor me livrar mais dessa vez. Se o Senhor me salvar dessa, aí eu vou reconhecer o Senhor como o Salvador. Cristo é uma outra forma de se dirigir a um Salvador, a um ungido, a um soberano.
se o Senhor me livrar mais essa vez, aí eu vou reconhecer que o Senhor é o Salvador. Se o Senhor me fizer burlar mais essa regra, porque a regra é, errei, tenho que pagar. Estou aqui para pagar pelo meu erro, estou aqui para cumprir a regra. Passei a vida tentando escapar dela, mas agora a tal da lei da, lei da semeadura, enfim, se cumpriu. Uma hora, de fato, o que eu plantei eu vou acabar colhendo. Nessa hora de colher os malfeitos, nessa hora de receber a paga por tudo que a gente fez de errado, nessa hora em que a conta chega, nessa hora em que a consequência bate, nessa hora em que o quase vira realidade. Minha sogra é quem diz isso sempre. Ela foi da CIPA, da Comissão de Prevenção de Acidentes, e ela aprendeu uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz assim: todo acidente é precedido de vários quase acidentes. E quando o acidente chega, tudo que algumas pessoas querem é: ô Senhor, livra mais uma vez, transforma mais uma vez esse acidente em quase. Aquele ladrão olhou para Jesus e disse: livra a gente dessa, e aí eu vou saber que você é o Cristo. Não é um ladrão mau não, gente. A gente gosta de dizer, tem um bom ladrão e mau ladrão. Não, não tem bom ladrão. E também não tem ladrão mau, eles só são gente que não gosta de cumprir a lei, a regra. E o que ele queria era: Senhor, me salva mais uma vez. Senhor, quebra mais esse galho e eu vou reconhecer o Senhor. Vai reconhecer coisa nenhuma. Está ali sendo punido pelos seus atos, e nem naquela hora ele tem medo das consequências. Nem naquela hora ele acredita que as consequências são inexoráveis, que as consequências são inevitáveis. Nem naquela hora ele acredita nisso. Até naquela hora ele quer escapar da consequência. Até na consequência final, que é a morte, ele pensa: não, deixa eu escapar mais dessa. Tem gente que de fato não aprende que o que se planta se colhe. Tem gente que de fato não aprende que as coisas de fato seguem essa lógica. Então ele está ali: me salva mais uma vez. Não aprendeu nada. E ó, teve tempo, viu? Isso aqui foi meio-dia. Jesus estava na cruz ao lado deles desde 9 da manhã. E antes das 9 da manhã, bote aí mais umas 2 horas de caminhada na Via Crucis. Então eles tiveram 5 horas ao lado de Jesus, ouvindo Jesus falar com Maria, falar com os soldados. Eles viram as frases que Jesus disse na cruz. Jesus disse 7 frases na cruz, e todas elas são transformadoras ao extremo. Eles ouviram várias dessas frases. Teve gente que ouviu uma palavra de Jesus e já se converteu. Essas pessoas, esses 2 ladrões aí, estavam com Jesus há 5 horas. Ah, mas 5 horas é pouco. 5 horas carregando uma cruz. Já passou 10 segundos fazendo prancha. Já passou 1 minuto carregando um supino. Imagina 5 horas carregando uma cruz. Isso aí dura pelo menos 8 anos em tempo de vida normal. Eles tiveram um tempo com Jesus. Teve tempo suficiente para perceber: Jesus é meu Salvador, então me salva para eu voltar para a minha vida. E tem gente que caminha com Cristo muitos anos para descobrir isso, que Jesus é o Salvador, e tudo o que quer de Jesus é isso. Eu estou apertado, eu vou na igreja para pedir: Senhor, me salva. Senhor, a citação chegou, me livra de mais esse processo. Senhor, salva-te a ti mesmo e a mim. Limpe seu nome, Senhor, para que eu não fique por aí espalhando que mesmo sendo crente eu me dou mal. Não, salve-se a si mesmo. E me salva, Senhor, para eu voltar para a minha vida. Para eu voltar a ser o ladrão que eu sempre fui. Para eu voltar a ser aquele que não aceita regras. E aí o outro ladrão, ele para e diz assim: velho, acabou, parceiro, casa caiu. Uma hora a conta chega, chegou. Não é possível que você não está entendendo. Você não está entendendo que o que a gente está vivendo, o Senhor teve muita misericórdia quando nos livrou, mas Ele teve mais misericórdia ainda no dia que Ele não nos livrou. Misericórdia mesmo o Senhor teve no dia que permitiu que a gente visse a consequência dos nossos atos. Misericórdia mesmo tem um pai que permite que a enfermeira aplique a injeção no filho. Ele livra o filho de várias dores, mas daquela dor Ele diz: eu não vou lhe livrar não, porque você precisa. Isso é mais misericórdia do que livramento. Livramento é misericórdia, mas juízo, repreensão, castigo é mais misericórdia ainda. O Senhor diz: eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo. Então se a conta chegou, não peça para o Senhor te salvar dela não. Se a conta chegou, se o prejuízo veio, se a consequência bateu na porta, se as coisas enfim deram errado,
Em vez de começar a pedir, Senhor, me livra mais essa vez para eu voltar a fazer o que eu sempre fiz. A palavra daquele homem, daquele ladrão, daquele homem iletrado, daquele homem que nunca frequentou uma igreja, mas passou 5 horas ao lado de Cristo. O tempo suficiente para perceber, é melhor passar um aperto obedecendo a Ele, do que viver a bonança sob minhas próprias leis. É melhor sofrer com Ele do que errar. É melhor apanhar dele do que receber o carinho de uma humanidade fajuta. É melhor seguir as regras dele com a cruz sobre os ombros do que viver sob a minha própria lei em qualquer deleite mundano. Ele ouvia Cristo falar e percebia, a morte não era capaz de fragilizá-lo em nada, o seu espírito continuava firme. E aí ele provavelmente se lembrava, eu tantas vezes curtindo o provento dos meus roubos, estava vazio e infeliz. Ele está cheio na cruz, eu já estive vazio na cama de mulheres, eu já estive vazio em festas, eu já estive vazio em tantos lugares bons. Como é que ele está cheio mesmo na cruz? Como é que ele está satisfeito mesmo num penoso trabalho? Adão, no Éden, estava num jardim maravilhoso e estava morrendo de vergonha. Jesus, no Getsemane, estava num jardim penoso e estava morrendo de satisfação. Não é um lugar que você está, é sobre qual jugo você vive. Se você vive para si mesmo, sua vida será vazia, num iate ou numa favela. Mas se você vive para Cristo, não há satisfação maior onde quer que você esteja. Aquele ladrão olhou para aquele rei e disse, rei, reina sobre mim. Por favor, eu vivi sob um reino de injustiça e por isso eu aprendi a desobedecer. Meu negócio era nunca fazer o que o mestre mandar, porque eu não confiava nos mestres que a vida me apresentou. Eu sofri na mão de políticos corruptos, então eu não acreditava num governante. E agora, convivendo um pouquinho com o Senhor, eu quero que o Senhor me governe para o resto da vida. Eu sou como um boi que era valente até descobrir um dono que trata ele bem. O apóstolo Paulo, segundo a Bíblia diz assim, e Paulo, Saulo, que era como ele era chamado, respirava ameaças de morte contra os crentes. E o texto usa uma palavra grega que pode ser traduzida como resfolegava. É a palavra usada para um boi quando ele está se preparando para um rodeio. É a palavra usada para um animal em combate. Resfolegava, ele respirava ameaças de morte. Ele estava assim, raivoso. Essa é a vida de um homem que ainda não teve um encontro com Cristo. Ele pode ter o poder que for, mas ele tem sempre raiva, uma vontade de peitar as injustiças dessa vida, uma vontade de enfrentar aquilo que está errado, uma vontade de descumprir as regras, de desobedecer, de se rebelar. Aí a Bíblia diz que Saulo vinha andando com esse espírito, e o Senhor falou com ele uma palavra, uma frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que toda essa revolta? Por que toda essa rebelião? Contra quem você está lutando é contra mim. Deixa eu te dizer, Saulo, quem faz as regras sou eu. As regras humanas estão todas abaixo das minhas. Está revoltado? Revolte-se contra mim. Venha ter uma conversa no quarto. Se ajoelhe, ore, diga qual é a sua raiva. Eu vou tratá-la. E aí o Senhor diz para Saulo assim, sabe o que está acontecendo com você? Você está resistindo aos aguilhões, que são os instrumentos usados para conter um touro resfolegante. Tudo isso que você está vivendo, essas dores, essas lutas, você pode estar achando que é investido do demônio. O demônio não tem poder nenhum se o Senhor não permitir que ele tenha. O diabo é um cão feroz numa coleira segurada por Deus. Quem disse isso é Martinho Lutero. Então pare de achar que é ele. Não, sua raiva não é contra o demônio. Sua raiva, se ela existe, é contra Deus. São os aguilhões de Deus querendo te amansar como boi resfolegante que você é. Como um animal que não se sujeita às regras. O Senhor vai te tratar, porque Ele tem me tratado. O Senhor vai colocar rédeas na gente, se a gente quiser. Se tudo que a gente quer é que Ele nos salve para a gente voltar para a nossa vida, a gente é como o primeiro ladrão, a quem Jesus não dirige uma palavra. Jesus não tem compromisso com aquele homem, porque o que Jesus estava formando, estava trazendo, estava apresentando era um reino. Ele tem compromisso com os que dizem, rei, eu reconheço o teu reino. Rei, venha o teu reino. Rei, seja feita a tua vontade. Rei,
Eu quero conhecer as suas regras, Senhor, para que eu nunca mais queira viver descumprindo regras. Eu vou pedir, cadê Mari, né? Mari me abandonou. Mari, pode vir para a gente cantar um louvor? Ele diz assim: Rei, eu descumpria regras porque eu não confiava em quem as fazia. Mas agora eu descobri alguém. Jesus diz assim: aprendam de mim, porque as minhas regras, o meu jugo, as minhas imposições, elas te trazem paz, te trazem suavidade. Me obedecer é doce, é agradável, é suave. Aquele homem, quando descobre isso, diz assim: Senhor, Rei, eu percebi que o Senhor impõe o seu reinado sem agredir, sem ofender, sem mandar. Jesus estava na cruz e não dava uma ordem, e as pessoas iam se sujeitando a ele. Tinha um soldado com uma lança. Imagina quem tem mais poder, um homem franzino numa cruz ou um soldado armado com a lança. Esse soldado apontou a lança para Jesus e enfiou a lança em Jesus, e a postura de Jesus fez aquele soldado se ajoelhar e dizer: verdadeiramente, esse é o Rei dos Judeus. A forma como Jesus nos trata, se você conviver um pouco com Ele, a forma como Ele muda o nosso coração, a forma como Ele nunca me humilhou por eu ser uma pessoa impontual, a forma como Ele carinhosamente me mostra as vantagens da pontualidade, a forma como o Senhor nunca me humilhou por eu ser uma pessoa, às vezes, de me isolar, de tratar as coisas de um jeito muito pessoal, de ter dificuldade, às vezes, de incluir os outros nos programas, de você sempre querer, meio Wolverine, quem assistia X-Men, querer resolver tudo sozinho. Isso é constrangedor, isso é feio, mas Jesus nunca me constrangeu. O que Ele faz? Ele chega e diz: você está errado. Não, Ele chega e me ajuda fazendo o certo, me mostrando o certo, sendo um exemplo para mim. Aquele ladrão, o segundo, ele diz assim: eu estou nessa situação, eu estou vivendo a minha vida, porque eu andei errado, fiz umas coisas, eu andei errado, eu pisei na bola. Eu fiz algumas coisas que não tinham como não acabar chegando onde chegaram. Eu não tenho que estranhar por que eu estou nessa situação, eu tenho que estranhar por que eu já não estive nela antes. A gente não tem que se perguntar por que a gente está passando um aperto, a gente tem que se perguntar por que a gente não vive passando aperto. Porque o nosso coração é errante, o pecado faz isso com a gente. Aquele homem diz assim: eu sei exatamente por que eu estou nessa situação. O que eu não consigo explicar é porque Jesus está aqui comigo. Eu não consigo explicar senão por uma misericórdia absurda. É porque o Senhor nunca desistiu de mim. É porque o Senhor mesmo hoje, no meio da minha dor, da minha cova, do meu abismo, porque no meio da minha situação irresolúvel, Deus ainda está falando ao meu coração. Isso eu não consigo explicar. Eu queria lhe pedir que ficasse de pé. E queria que você tivesse convicção de algumas coisas. A primeira convicção, para a gente levar para casa, é: eu mereço cada aperto em que eu me encontro. Eu mereço cada situação difícil na qual eu me encontro. Eu sei que eu tenho um monte de gente para culpar, um monte de injustiça desse mundo, mas vá por mim. Eu e você merecemos algo de muito pior do que o que estamos enfrentando. Eu mereço essa cruz. Foram os meus atos que me trouxeram até onde eu estou. Eu sei explicar como eu vim parar aqui. O que eu não sei explicar é por que Jesus está aqui ao meu lado. Então tome convicção disso. Ele está aí ao seu lado. Ele veio enfrentar a sua cruz junto com você. Ele veio viver seu aperto junto com você. A consequência do seu erro, Ele veio suportar ao seu lado. Eu não sei o que é que você está vivendo, se sua empresa faliu, se seu casamento já não é o mesmo, se você chegou a uma altura da vida em que os seus cuidados com a saúde te fizeram padecer uma enfermidade terrível. O que é que não está do jeito que você gostaria? O que é que você não sabe como você chegou onde está? Eu vou lhe dizer, mais importante do que entender como você chegou onde você está, é saber quem está aí ao seu lado. Quem está aí ao seu lado é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Tinha uma placa escrita: Rei dos Reis. Eles tinham o Rei dos Reis ao lado deles, enquanto eles padeciam na cruz que eles mereceram. Eu e você temos o privilégio de contar com o Rei dos Reis no meio do nosso padecimento. Então, na boa, não pare de orar para o Senhor te salvar desse momento.
Pare de pedir, Senhor, me tira dessa dor, dessa luta, dessa aflição. Não, eu vou lhe pedir o seguinte: aproveita a companhia de Jesus aí nesse padecimento. Aproveita a companhia de Cristo no meio da sua dor. E olha para Ele e diz: Cristo, Cristo, Rei. A única coisa que eu lhe peço é que o Senhor nunca se esqueça de mim. Quando o Senhor estiver reinando, reine também sobre mim. Me inclua dentre aqueles sobre quem o Senhor reina. Tenha o controle da minha vida daqui para frente. Me ensine a obedecer, me ensine a seguir, me ensine a respeitar as regras, me ensine a ser um súdito. Eu não quero mais ser um ladrão, eu não quero mais ser um oportunista, alguém que segue atalhos, não. Me coloque sobre a sua disciplina, Rei. Olha ao Senhor pedindo que o Senhor reine sobre a sua vida. Mesmo que você não saia da cruz, que Ele reine sobre a cruz em que você se encontra. Mesmo que a doença não seja curada, que o Senhor reine sobre a sua vida no meio dessa enfermidade. Mesmo que o luto não cesse, que o Senhor reine sobre você no meio desse luto. Que o Senhor reine sobre você nesse momento difícil. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Sabe o que Jesus tinha a dizer para quem pediu o reinado dele? Para quem disse: venha o teu reino, lembra-te de mim no teu reino, me insira dentre aqueles sobre quem o Senhor reina. Sabe o que Jesus tem para responder a essa pessoa? Jesus disse assim: ó, meu querido, não vamos falar sobre o que te trouxe aqui, não vamos falar sobre como você veio parar na cruz em que você se encontra. Ele até disse: Senhor, eu sei que os meus pecados me trouxeram à cruz. Jesus não estava ali para dizer a ele: foi aquele pecado, foi aquele outro, não. Jesus só disse o seguinte: meu querido, daqui para frente sua vida é paraíso ao meu lado. O que você viveu daqui para trás realmente é uma pena, mas daqui para frente, sujeito ao meu reino, você vai viver paz, justiça e alegria, porque o reino de Deus é isso. Daqui para frente, Jesus disse: a partir de hoje, eu não vou esperar você deixar de ser ladrão, eu não vou esperar você se consertar. Talvez você nem tenha tempo de consertar os problemas em que você se meteu, mas algo precisa mudar agora na sua vida, que é a sua vida daqui para frente precisa começar a ser um paraíso, e isso é minha responsabilidade. Jesus disse: a partir de hoje você estará comigo, e isso é o paraíso. A partir de hoje sua vida é paraíso. A partir de hoje a sua vida é descanso. A partir de hoje a responsabilidade não é mais sua, é dele. A partir de hoje quem toma as decisões é Ele, você só segue. A partir de hoje, a porta que Ele abrir você entra, a que Ele fechar você não entra, e você glorifica por ambas. A partir de hoje Ele fixa as regras e você cumpre, e há prazer em obedecer ao Senhor, há prazer em seguir a Jesus. Eu não vou saber te explicar tão claramente, mas seguir a Jesus é muito mais prazeroso do que criar o próprio caminho. Obedecer a Jesus é muito mais prazeroso do que a rebelião e a revolução e a revolta e a ruptura e ser disruptivo. Tudo isso é superestimado. Há mais prazer na obediência a Cristo do que em qualquer prazer longe dela. Senhor, nós oramos, não por uma nova vida, não por uma nova situação, não por uma nova circunstância. Nós oramos por um novo coração. Nós oramos, Senhor, não para que já não estejamos na cruz, mas para que sim estejamos no paraíso. E pode haver cruz no paraíso mesmo, desde que o Senhor esteja conosco e nós estejamos contigo. Porque até aquele momento, Senhor, Jesus estava com eles, mas a partir daquele momento em que eles aceitaram, ou que Ele aceitou o reino, a partir daquele momento
eles também passaram a estar com Jesus. A promessa de Cristo foi: te digo que a partir de hoje tu estarás comigo no paraíso. Senhor, nós queremos estar contigo no paraíso. E o caminho para isso não é sermos livres. Se o Senhor quiser nos livrar mais uma vez, Senhor, que maravilha, a gente vai agradecer muito. Mas se o Senhor não quiser nos livrar, isso também vai ser uma bênção. Se o Senhor entender que agora o melhor para nós, como súditos do teu reino, é passarmos por um aperto, por uma crise, que venha. Senhor, a única coisa que a gente não abre mão e que a gente exige de nós mesmos é que daqui para frente nós sejamos súditos do teu reino. O pedido de fato que hoje nós queremos fazer, o pedido que eu quero fazer sobre a tua igreja, Senhor, é que o Senhor lembre de cada um de nós quando o Senhor vier no seu reino. Que entre os seus súditos o Senhor conte cada um de nós. Que vivamos não mais sobre o reino dos homens, o reino que nós aprendemos a desobedecer, o reino que nós aprendemos a desconfiar, o reino que nós aprendemos a querer revolucionar. Senhor, insere-nos nesse reino em que é agradável obedecer, se submeter. Insere nesse reino de Cristo. Senhor, insere-nos nesse reino que é paz, justiça e alegria para quem o recebe. Senhor, faz com que o nosso coração ache paz mesmo em meio à guerra. Se o Senhor quiser acabar a guerra, vai ser uma bênção, mas isso é uma decisão sua, porque súdito não decide os destinos do reino. E a minha vida agora pertence ao teu reino. Então eu não quero nem te sugerir o que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu não quero nem lhe dizer o que fazer, eu só quero lhe pedir: lembre de mim e me conte entre os teus. Senhor, não me deixe passar mais nenhum dia longe de ti. Não me deixe passar mais nenhum dia querendo fugir de todas as regras. Não, eu quero seguir a tua regra. Eu quero que o Senhor me diga o que fazer. Eu quero que o Senhor me diga o que pensar. Eu quero que o Senhor mande em mim. Eu quero um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Eu quero um coração, Senhor, igual ao teu, que na cruz não ousou proferir qualquer palavra de condenação, não ousou proferir blasfêmia. Na cruz, mesmo não a merecendo, foi como ovelha muda, obediente, aceitou a regra do Pai. Nós queremos aceitar a tua regra, queremos ser como tu, Senhor, porque queremos sentir em qualquer lugar o que o Senhor sentia, até mesmo na cruz. Queremos ser plenos e ter a convicção de que o nosso Espírito te pertence e de que os planos do Senhor em nossa vida serão sempre consumados. Senhor, dá-nos um novo coração, dá-nos uma submissão constante e permanente, dá-nos a tua lembrança, dá-nos a certeza de que nós somos parte do teu reino. Dá-nos paz, Senhor, e leva-nos em paz às nossas casas. Leva-nos, Senhor, ao paraíso onde quer que formos. Que o nosso trabalho amanhã seja um paraíso, Senhor. Que o nosso casamento desde agora seja um paraíso, Senhor. Que a nossa família seja um paraíso. Pai, que cada vida, que cada lar, que cada família leve um paraíso para casa hoje. Porque paraíso é viver ao teu lado, Senhor. Que estejamos contigo hoje no paraíso, onde quer que estejamos. Eu não sei para onde aquele homem foi, se ele foi para o cemitério, se ele já foi para o céu, mas eu sei que ele foi com Cristo, então ele foi para o paraíso. É assim que queremos, Senhor. Queremos contigo o paraíso. E para isso nos sujeitamos ao teu reino. Entregamos a ti o nosso culto, a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, as nossas finanças. Tudo nós entregamos a ti. Pedimos que o Senhor daqui para frente reine sobre nós, que nós estejamos contigo e que tudo seja paraíso, em nome e para a glória de Jesus. E se você crer, diga amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim,